Devido a um abuso que tive na infância, entrei em depressão e tentei o suicídio mais de 5 vezes. O meu nome é Cláudia Trindade e tudo começou na minha infância. Por volta dos 10, 11 anos, fui abusada por alguém muito próximo de mim, portanto familiar mesmo. O meu pai era alcoólico, a minha mãe trabalhava muito para poder manter uma casa e 3 filhos. Praticamente eu não tinha atenção de ninguém. Na escola sempre fui uma criança muito revoltada, tive sempre problemas na escola por má educação para com os professores, para com os colegas. Eu sempre sofri de bullying, porque eu sempre fui uma pessoa gordinha, mas eu própria fazia bullying sobre mim mesma para me poder fazer ser aceite perante os outros. Então sentia-me injustiçada cada vez mais, cada ano que passava na minha vida. Fui crescendo até a adolescência, onde comecei a beber e com depressões ao ponto de tomar medicação, muita medicação, para preencher um vazio que eu não sabia o que era. Sentia-me sempre muito triste e eu praticamente saía aos fins de semana todos. Era sempre o álcool, até ao ponto de tomar a medicação álcool e comprimidos, ir parar ao hospital e os médicos dizerem que não sabem como é que eu estava viva. Naquele dia eu quis terminar com a minha vida. Quando me fui parar ao hospital, disseram que eu ia ficar internada para tentarem me controlar com medicação para poder voltar. Só que na minha mente havia uma voz que dizia assim: não te preocupes, tu vais estar aqui pouco tempo, quando saís daqui voltas novamente a tentar o suicídio, tu vais conseguir. E eu portei muito bem, até eles me darem alta. Não tentei logo o suicídio, mas voltei àquela vida em que medicação, dormir, a beber, sair. Eu não me recordo quantos anos eu estive nessa vida. A minha mãe, durante esse tempo todo, nunca desistiu de mim. Levava-me a bruxos, cartomantes, inclusive levou a um padre para me exorcitar e nada funcionava, muito pelo contrário. Só aumentava a minha angústia, só aumentava a minha dor, só aumentava tudo e mais alguma coisa. Eu senti-me no fundo do poço muitas vezes. Não sabia como é que havia de sair de lá. Depois disso, da primeira tentativa de suicídio que eu tive outras precisamente porque eu queria terminar a minha vida. Eu achava que estava melhor com a minha vida, deixava da minha mãe sofrer, porque ela sofria muito, porque não conseguia me ajudar, por mais que tentasse não conseguia me ajudar, e eu não queria que ela sofresse e eu também não queria manter aquele sofrimento que tinha dentro de mim. Portanto, eu tentei outras vezes o suicídio, principalmente quando a minha mãe não estava em casa, quando ia para o trabalho. A minha mãe chegou a ter que estar de baixa para estar em casa para me controlar, porque sempre que ela ia trabalhar eu tentava qualquer coisa, ou medicação para estar 2, 3 dias a dormir constantemente, ou então mesmo até tomar tudo o que tinha e que não tinha. Por exemplo, a minha mãe tem um quintal e ela tinha sulfato, eu cheguei a tomar sulfato juntamente com medicação também, para me matar, porque achava que aquilo ia ajudar. Eu achava que a morte era a única solução para mim. Eu achava que não havia mais nada. Eu cheguei a estar depois novamente internada num outro hospital durante 2 semanas, a fazer uma desintoxicação e ao mesmo tempo uma cura de sono. Eu quando saí de lá saí nem bem nem mal, saí mais ou menos. Não sabia explicar porque eu cheguei ao ponto de ter um esgotamento e portanto era um vegetal que estava simplesmente ali parado. Os médicos diziam que não podiam fazer mais nada a não ser dar-me medicação para tentar controlar a depressão e que a depressão não tinha cura, portanto, e que eu iria tomar a medicação para sempre.
Depois de ter a minha filha, pensei em suicídio, mas nunca o tentei. Achava que a minha filha estava melhor sem mim. Achava que ela iria estar melhor sem mim. E a minha mãe, portanto, tinha uma colega no trabalho que lhe disse assim: olha, tu já foste a tantos lados, porquê é que não vais a um sítio que eu te vou dizer? Vais lá numa sexta-feira, leva-la lá. E eu, quando a minha mãe disse: olha, temos aí um sítio para ir, e eu pensava que era mais uma cartomante, ou mais uma bruxa, uma coisa assim de género. E eu assim, ok, vamos. Quando a minha mãe para o carro à porta da Igreja Universal, eu não queria sair do carro, eu não conseguia sair do carro. O pastor teve que me vir buscar, porque a luta era tanta que eu não conseguia. E eu disse que não ia entrar, e entrei. A partir daí, eu comecei a aceitar a igreja, comecei a ver que estava a melhorar, portanto, estava a ser liberta, a minha vida começou a mudar. Eu sei que para receber o Espírito Santo eu precisava de abdicar de muita coisa, inclusive da mágoa que eu tinha daquela pessoa que abusou de mim em pequena. Num domingo, na igreja, eu fui à reunião das 7h30 e Deus falou comigo que eu, quando saísse dali, que iria ligar à pessoa e ia lhe pedir perdão e ia lhe dizer que eu perdoava também por tudo, porque eu queria seguir em frente. E o engraçado é que o pastor, nessa mesma oração, nesse mesmo domingo, passado um bocado desse pensamento, ele falou exatamente: se houver alguém a quem tenha que pedir perdão, ligue a essa pessoa. E foi a primeira coisa que eu fiz quando saí da igreja. Liguei para a pessoa, pedi perdão e perdoei. As coisas começaram a fluir de outra forma. Eu já estava a ver as coisas a ser de outra forma. Portanto, eu comecei a ver que Deus estava a começar a trabalhar em mim. Depois de ter entregue essa mágoa, ter-me batizado, ter perseverado, ter ido à igreja praticamente todos os dias, ia segundas, quartas, sextas, domingos, segundas, quartas, sextas, domingos, houve um dia que eu tinha a certeza que estava cheia, porque aquele vazio que eu senti durante tantos anos já não existia. Eu tinha a certeza que tinha Jesus comigo. A partir daí a minha vida transformou-se. As pessoas já diziam que eu não era a mesma pessoa de antes. Diziam que eu tinha um brilho especial, mas não sabiam dizer o que é. E sempre que vou à igreja, vou sempre ao altar e digo sempre: Deus, eis-me aqui, diz-me o que queres de mim. Portanto, até hoje Deus não tem falhado com nada. Nem numa questão monetária. Tenho paz na minha casa, com a minha filha, a paz que temos e a convicção das coisas que eu tenho. Eu, por exemplo, se houver treboada, eu digo: não, Deus, pode acontecer tudo à volta. Na minha casa não vai ser atingida, porque tu não vais deixar. Foi no altar, no tribunal de Deus, que eu tive a justiça na minha vida. Por uma injustiça, durante muitos anos eu não quis viver. Neste momento eu quero viver o dobro daquilo que tenho, da idade que tenho agora, porque quero continuar a honrar a Deus, porque Ele fez justiça sobre mim. Portanto, eu quero honrá-lo.